Olá, gente! Tudo bem com todos vocês? Deixa eu acertar minha câmera aqui, que ficou um pouco alto. E aí, como que vocês estão? Como é que foi essa semana maravilhosa de vocês? Nossa, a minha foi ótimo, foi muito bom e aproveitoso, porque eu pude, né, exercitar a gratidão durante todo esse período dessa semana e foi assim maravilhoso. Eu dividi isso tudo com vocês, né, durante aí as minhas postagens. Espero que vocês estejam aí a cada dia colocando em prática sobre aquele exercício, né, da live anterior sobre a gratidão. E é muito bom porque você desperta para o mundo, você desperta para uma energia, um universo que você todos os dias se dava conta e aí do nada, quer dizer, você não se dava conta e do nada você começa a ver, perceber e como aquilo faz tanto sentido para a sua vida, né? E na live passada, a gente conversou com a Carlinha e ela nos falou um pouco de como é sentir a gratidão, o que é gratidão, como é que é esse comportamento gratidão. Hoje, a gente vai estar conversando com a Isabel e a gente vai estar falando sobre a gratidão no ambiente familiar. Como é, né, esse sentimento da gratidão, como que a gente pode ter essa gratidão para o nosso ambiente familiar. Bom, e vocês já sabem, aqui nesse cantinho a gente já tem os coraçõezinhos para que vocês possam colocar, grudar o dedo aí e disparar para geral, né, esse coraçãozinho. E nós temos aqui também um aviãozinho para que vocês possam disparar para as pessoas com que você sabe que precisa crescer junto com você. Que você fala, cara, poxa, se essa pessoa fizesse isso, né, teria toda a diferença na vida dela. Então chame essa pessoa para estar aqui conosco, vai ser de uma grande serventia para ela, eu tenho certeza. E eu fico muito feliz por todos vocês estarem aqui comigo. Muito obrigado mesmo. Patrícia, Silas, meu amigo, obrigado. Ronaldo, todos vocês. Nós temos aqui também o Jair, meu grande amigo, Silas. Todos vocês, muito obrigado por vocês estarem aqui presentes nessa live. E eu vou estar conversando agora a Isabel para estar aqui conosco, para que a gente possa fazer essa live ainda melhor com a presença dela, né? Nós também temos aqui a Vanessa. Muito obrigado por você estar aqui. Silas, obrigado por você estar chamando aí geral, tá? Dispara o convite aí para todo mundo, porque a gente já sabe, mas não custa nada a gente repetir. Nós somos as influências das 5 pessoas com quem a gente lidar diariamente. Então, se você quer se desenvolver e essas outras 5 pessoas não se desenvolvem, é um pouco complicado e mais difícil da gente se desenvolver. Então, bora chamar as pessoas aí para desenvolver junto com você, tá bom? Obrigado. Já vou chamar aqui a nossa querida Isabel para estar aqui. Belzinha, vamos falar junto. Já separei aqui as perguntinhas para eu estar fazendo com a Bel. Já estão aqui tudo prontinho para a gente iniciar a nossa live. Olá, e aí, tudo bom? minha querida? Tudo ótimo e com você? Tranquilo, tudo ótimo. Minha Que cabeça bom! Ah, que isso! Deixa eu tentar me estruturar aqui melhor. Isso. Só um pouquinho. Sem problema. Gente, vocês já sabem, né? A Bel é psicóloga e ela trabalha com essa parte, né, de atendimento, pessoa por pessoa, né, Bel? Eu faço atendimento individual. Legal. Eu sou gestalt terapeuta, né? Isso. Tá. Por favor, se apresente, já vamos embora. Então, eu sou Isabel, eu sou gestalt terapeuta, né? Eu sou psicopedagoga, também tenho uma pós-graduação em gestão educacional, vivi durante 30 anos, né, dentro de uma escola, tendo essa experiência e migrei para a área clínica, uma área assim que eu venho me apaixonando cada dia mais e que eu tenho tido bons resultados acima de tudo. Que legal. Então, é isso. Que legal, que bom, Bel. Primeiramente, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Você está aí emprestando o seu conhecimento para estar aqui dividindo conosco, para que a gente possa fazer um mundo melhor, né, Bel?
Sim, com certeza. Essa é a intenção, né? A gente precisa construir esse mundo melhor porque a gente está inserido nesse mundo. Então a Exato. gente precisa realmente também, né, fazer parte desse mundo melhor, sendo pessoas melhores e tendo Perfeito. outras pessoas ao nosso redor também melhores. Essas 5 aí, né? Perfeito, exatamente. Você conseguiu pegar, né? Consegui. Ai, que bom. Estava atento. Bel, tava falando com as pessoas, né, que na live passada eu conversei com a Sim. Carlinha e a Carlinha deu um exercício muito legal, que é o seguinte: todos os dias à noite a gente vai pegar uma caneta e um papel e vamos estar anotando tudo aquilo que a gente é grato do que aconteceu no nosso dia. Então, o que Perfeito. aconteceu, que a gente vai, né, tá grato e vamos supor, né, grato por ter ganhado um café da manhã na cama. Uhum. Aí você vai colocar o porquê que você está grato por aquilo. E isso, nós estamos com esse desafio por 15 dias. Então, na live Oh, da que legal. semana, né, que legal? Na live da semana que vem, a gente vai estar aqui conversando para dar os resultados dos frutos desse exercício. Eu já estou colocando Maravilhoso. diariamente todas as minhas conquistas que eu estou fazendo esse exercício. Então, você que está aí ligadão, se não começou na semana passada, começa hoje, porque esse benefício não é para mim, não é para Bel, não é para Carlinha, é para você. É simplesmente para você se Isso, conectar. isso é legal, sabe, Léo? Porque a gente tem muita dificuldade em fazer os exercícios. Eu até, eu agora recentemente, eu fiz um Fato. mini curso sobre autoconhecimento. Legal. Nesse mini curso, né, com 3 videoaulas, é necessário que fossem feitos exercícios propostos. E eu notei uma grande dificuldade das pessoas. As pessoas querem apenas praticar o movimento da escuta, como se apenas isso, né, fosse fazer com que eles se beneficiassem. Mas é necessário que a gente realmente registre. É Claro. importante a gente ativar essa parte cerebral do registro, né? Essa memória visual, do assim, você olhar para dentro de si a partir de um registro, porque é a tua história, e muitas vezes a sua memória, ela é bem reduzida nesse sentido de você exercitar. Então, Perfeito. é muito bacana esse exercício, vamos sim colocar em prática, inclusive eu vou colocar em prática isso também, porque inclusive a própria psicologia positiva, ela fala sobre essa questão Sim, de você treinar comportamentos e principalmente a gratidão. Então é perfeito. bacana isso, é legal. Perfeito. Perfeito. Bel, já falando sobre Oi. gratidão, sobre esses exercícios e Aham. tal, já estou aqui com minhas perguntinhas todas anotadas. Ah. E aí, Bel, a primeira pergunta que eu quero te fazer, assim, que eu já estou com muita curiosidade, de verdade, para entender sobre essa questão da gratidão na família, né? Como é que é lidar Uhum. com essas pessoas que, assim, muitas das vezes as pessoas falam, né? Ah, quer discutir, é ficar junto com a família não dá certo, é melhor as pessoas de fora. Então, a gente sempre ouve muitas das Uhum. coisas assim, tanto negativas e também como positivas, que a família é o melhor ambiente da gente lidar, da gente estar aprendendo, a gente evoluindo. Então, assim, há sempre essas conversas sobre a família, e aí quando a gente fala sobre essa gratidão na família, eu quero te perguntar o seguinte: por Hum. que que a gente precisa ter a gratidão pelos nossos familiares? Por que que isso é tão importante? Tá. Léo, primeiro eu gostaria assim, né, de ressaltar que, na verdade, isso aqui é um bate-papo Sim, e que, assim, todas as situações são necessárias serem refletidas, que não há um modelo perfeito. Possivelmente haja um modelo ideal em que cada um de nós nos enquadremos nesse modelo e buscamos aquilo que nos faz feliz, né? Como já dizia Sócrates, uma vida refletida não vale a pena ser vivida. legal, Então, aqui realmente é um momento de grande reflexão. perfeito. Então, não é que seja isso, né? Um padrão, né? Sim, Mas realmente algumas coisas baseadas em estudos e até da minha própria experiência pessoal. Então, legal, assim, nessa pergunta, né, eu gostaria primeiro de falar sobre o que é vida. Porque, assim, vida
é a manifestação da nossa existência, é a manifestação latente, né, da nossa existência. Então, assim, a partir do momento que nós obtemos essa maravilhosa oportunidade, se ela se engajar, né, num alicerce frutífero, né, em que o bem prevalece e também em valores positivos, com certeza nós conseguiremos novas oportunidades, tanto para criar a condição de felicidade para a nossa vida e para a felicidade do outro. Perfeito. Então, pensando sobre esse prisma, a gente volta ao ponto primordial. Se essa vida é essa manifestação benéfica, né? E quem nos deu a vida, que tipo de vínculo tem com essa vida? Então, é de suma importância, né? Legal. Então, assim, a princípio, eu gostaria que nós pudéssemos pensar nessa relação filial como provedora desta vida, dessa existência e dessa grande oportunidade para que nós possamos traçar a nossa estrada, o nosso caminhar da maneira que nós quisermos. Então, assim, a importância, né, de pai, de mãe, é justamente nessa situação, e serem aqueles que nos ofertaram a vida. E por pensar assim, né, a gente imagina que então a gratidão pelos nossos pais e por aquelas pessoas com quem convivem com a gente, que também fazem parte da nossa vida, deveria ser um sentimento natural. Perfeito. Ou seja, a gente não precisaria ficar procurando por ele, mas a gente, ao nascer, já viria com ele. Só que assim, gratidão não se compra no mercado, né? Ninguém vai ao mercado, na padaria, e fala assim, me dá 1 quilo de gratidão. Ah, por favor. Né? Não, por favor, me dá. Ou então o próprio bebê, né? Ele ao nascer, ele não chora de emoção por estar grato pela mãe estar lhe dando a vida. Não é assim, né? E uma coisa que eu também gostaria de falar, assim, de colocar até como um ponto de pensamento mesmo, é que a partir do momento que a gente tem esse amor por essa existência, por essa vida, e a partir disso, né, por essas pessoas, pelos nossos progenitores também, a gente consegue estender esse amor pela coexistência da vida. Ou seja, a gente entende que também devemos ter gratidão pelo meio ambiente, pelo Legal. solo, pelos animais, porque eles coexistem juntamente com a gente. Então, é importante isso realmente, né? O porquê desse amor pelos nossos familiares. É porque foram essas pessoas que geriram dentro da nossa vida essa grande oportunidade de hoje nós estarmos aqui. Não necessariamente de sermos o que nós somos, porque a partir do nascimento nós construímos a nossa própria estrada, mas por ter essa oportunidade de ter essa existência manifesta da melhor forma possível e nos capacitando a ser felizes e também fazer o outro feliz. Legal. É isso. Que legal. Nossa, é muito bonito ouvir isso. Bel, alguns estudos, né, falam que a criança, né, quando ela nasce, ela é muito... O filho, né, vamos ter essa relação de pai e mãe, né, de filho e mãe, que quando a criança nasce, ela é muito egocêntrica, ela tá ali ela só quer comer, então ela usa da chantagem do sorriso, a chantagem do choro, os comportamentos de criança mesmo, mas em troca do carinho, em troca do alimento, em troca do bem-estar dela, né? E não pelo amor da mãe, tô fazendo gracinha porque eu te amo. É isso mesmo? Foi exatamente aquilo que eu até falei para você, que a criança ao nascer ela não chora, né, em gratidão por a mãe ter dado a vida, mas a criança ela age por instinto, né? É um instinto de sobrevivência. E a partir desses instintos de sobrevivência, ela vai recebendo estímulos. Então, ao chorar, porque ela está com fome, ela recebe o leite materno, ela entende que todas as vezes que ela estiver com fome, ela vai chorar e aquele leite materno vai vir. Vai chegar para ela. Ou se estiver sentindo, vai chegar para ela.
ou se estiver sentindo alguma dor, ela também vai chorar. Então, os instintos, eles vão amadurecendo e tornando-se aprendizagens em todos os aspectos nesse sentido, né? A gente vai amadurecendo a partir dessas experiências que o outro, na verdade, vai nos ofertando de acordo com a nossa necessidade. Certo. Então, é o instinto que regula, né, essa interação. Quando a criança tá boazinha lá dormindo, o que a mãe entende? Tá bem, não precisa de nada, né? Então, assim, isso, né, esses instintos do choro, né, tudo isso, vai instigando a mãe a ter uma resposta. E a partir dessa resposta, a criança também vai entendendo essa relação, esse aprendizagem. Eu choro, vem o leite. Eu choro, vem a troca da fralda, né? Se eu sorrio, eu recebo um acalento, um carinho. E aí, a aprendizagem ela vai se dando nesse aspecto, nesse âmbito. Agora, eu sei que, claro, que com certeza não existe assim, com 10 anos a criança passa a ter a gratidão. Eu sei que não existe uma faixa etária certa, mas quando que o filho começa a olhar para a mãe com um olhar, né, para os pais, com um olhar de amor, com um olhar da gratidão? Como que, mas quando isso fica construído na cabeça dela e ela entende essa troca? Sim. Então, na verdade, Léo, existem, né, algumas correntes que eles falam muito sobre a questão de que o ser humano ele já nasce potencialmente favorável e positivo em todas as suas ações. E que a sociedade que acaba corrompendo, né? Existe já uma outra que fala sobre o processo de aprendizagem. Eu sou muito, né, pelo processo de construção. Para mim, a vida é pedagógica. Legal. Então, assim, a gente aprende em todos os momentos. A criança aprendeu, né, que ao chorar, ao querer o alimento, chorar, ela vai receber. Então, isso foi um ato pedagógico da parte dela. Então, assim, e isso vai se construindo ao longo da vida. É muito interessante que, na verdade, essa construção da gratidão, muitas vezes ela fica interceptada ou então ela acaba sendo distorcida pela própria relação familiar. Você já pensou, vamos pensar numa criança que, na verdade, ela recebe um presente. Normalmente, quando a criança recebe um presente, alguns pais, eles falam assim, o que você tem que falar? Já ouviu? Já viu essa experiência? Claro. O que você tem que falar para a pessoa? Aí a criança vai e fala o quê? Obrigado. Obrigada, exatamente. Então, assim, a criança está mais querendo abrir o brinquedo, ou ali o pacote, ou o presente, saber o que é, mas antes ela tem que falar obrigado. Sim. Porque ela foi ensinada, né, de que isso é uma forma verbal de mostrar educação. Só que, assim, nesse sentido de só ficar ensinando, né, ao outro que você precisa falar algumas palavras que faz com que a sua educação seja vista por terceira, acaba havendo uma desconexão com o sentimento de gratidão e a verbalização. E os pais, muitas vezes, não fazem isso de propósito. Eles querem realmente que o outro perceba que seu filho ele é bem educado e que, de alguma forma, ele está se sentindo grato. Mas, assim, não existe um preparo anterior ou, então, um preparo posterior em explicar para a criança, né? Poxa, você recebeu um presente. Olha que importante foi isso. Essa pessoa teve a preocupação com você, foi na loja, lembrou de você, trouxe esse presente para você e te ofertou. Isso não é bacana? Então, na verdade, você começa a conectar emocionalmente aquela criança com o sentido da gratidão. Então, a criança entende que não precisa nem o pai falar assim, fala obrigada, porque automaticamente aquela criança vai demonstrar nas suas ações que ele é absurdamente grato por aquele presente. Então, essas construções, né, são muitas vezes... Opa! Léo? Estamos aqui. Ih, peraí, que aquele escorregou. Ainda deu um problema aqui que eu nem sei tirar isso. Eu acho que agora tá legal. Foi? Então,
isso aí acaba, né, criando uma desregulação nesse processo da gratidão. Perfeito. Tá? Eu vou dar até um exemplo para você. Você tá bem? Tá me enxergando aí? Eu fiquei menorzinha, né? Super te vendo. Eu fiquei. Inclusive, que quadro lindo atrás. Pois é. Uma experiência já vivida por mim há algum tempo, onde um filho, uma verbalização, ele achava o seguinte, era um jovem, que ele não deveria ser grato aos seus pais pela existência dele. Porque ele achava o seguinte, que na verdade quem tinha optado por aquela existência eram os pais. E que tudo aquilo que ele desejasse, os pais deveriam provir de alguma forma. Porque ele não tinha pedido para vir à vida, ele não tinha pedido para nascer. Né? Então, assim, óbvio que você percebe um mapa emocional muito imaturo com relação a isso. E gratidão, zero. Ou seja, ele quer ser provido das situações de necessidade dele, independente do que os pais tenham ou não possibilidade. Mas como é que será que foi realmente a criação dessa pessoa para chegar aí? Porque a relação de gratidão, ela se processa através de parcerias. Então, se a gente entende que nós, enquanto filhos, somos parceiros de nossos pais, a gente entende também que esses pais, eles não têm necessariamente a obrigação de ficar provendo tudo aquilo que a gente quer, independente das suas condições, certo? Certíssimo. E aí a gente chega, né, numa questão, a neurociência, né? Na verdade, a ciência e alguns filósofos, eles já vêm buscando, né, entendendo que... Peraí, deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui. Tá, isso. Tá me incomodando um pouco. Isso. Fiquei meia cabeça. Já fica... Ficou ótimo. Agora tá te dando isso. Agora sim. Viu? Agora você não fica só olhando pro quadro, olha pra mim também. Peraí, Léo, só um minuto. Não, sem problema. Mas é muito interessante. Chega lá. É muito interessante isso tudo que falando. você está contando, Bel, porque a gente percebe nas atitudes das pessoas, né, de muitos amigos e pessoas com quem a gente conversa, que as pessoas têm zero gratidão. E assim, elas acreditam que que os pais precisam dar a elas tudo como obrigação. Por exemplo, agora essa época de pandemia, né, que a maioria das pessoas ficaram sem emprego, né, os jovens até, sei lá, 35, 40 anos, que não são casados e tudo, que perderam o emprego, eles acham que os pais são obrigados a pagar as coisas, que os pais têm que abrigá-los. E, assim, abrigar, claro, que o pai também vai, mas ele não contribuir com nada, não levantar para arrumar uma casa, ajudar de alguma forma, porque o pai está fazendo ali entre aspas, uma caridade de estar deixando com que essa criança, né, esse filho entrar de volta ao lar. E muitas das vezes está tendo muita briga nesse retorno, porque o filho não está entendendo como que a casa funciona, porque como ele adquiriu outros hábitos, ele quer que esses hábitos novos que ele adquiriu sejam postos dentro da casa. E não percebe que é uma troca, né, dessa casa que sempre existiu de uma forma, é ele que saiu e que mudou o jeito dele, e que agora ele quer trazer toda essa bagagem de volta para casa. Então perde aquela coisa que você colocou da parceria. Ontem eu estava conversando com uma pessoa e ela falou o seguinte: minha mãe não pode saber que eu moro na comunidade, porque ela paga esse apartamento aqui para mim, que essa pessoa mora em Copacabana. A minha mãe paga esse apartamento aqui para mim, então se ela souber, eu até queria, sabe, de alguma forma morar na comunidade, que eu acho muito legal, mas a minha mãe paga isso aqui, ela não pode nem saber. Eu falei, cara, como que essa pessoa deve ter aí em torno dos 38 anos, não sei, mas como que ela pode pensar que a mãe dela controla a vida dela, né? Que a mãe que não pode saber que ele mora, que é a mãe que paga, que é a mãe que provém. E é tanta tranquilidade, eu fico pensando, o pós isso.
após a família se for, porque a gente não é eterno, como é que essa pessoa vai sobreviver nesse mundo caos, né? Sim. Então é uma reflexão que eu E fiz. outra questão até grandiosa, né? Essa pessoa também vai formar uma família. E qual Uhum. será a referência, o parâmetro para uma nova família? Sim, Porque, sabe, Léo, essa questão familiar, ela é muito importante, porque a família, ela é um núcleo, é o menor núcleo da nossa sociedade. legal. E é onde tudo por ali que começa. Ali que começa, são os valores que são atribuídos, aquelas relações interpessoais que vão gerar frutos positivos ou negativos, que vão Sim. gerar pessoas capazes ou não de construir essa felicidade para si e para o outro. Então, assim, como que essa pessoa que pensa desse jeito também vai construir uma nova família com esse perfil de pensamento com relação aos pais? Porque a nossa vida, ela é exatamente assim. Nós somos imãs, né? E nós somos Sim, muito parecidos. Então, assim, a gente vai perpetuando todo o processo familiar de vivência perfeito. através das futuras gerações. Sim. Então, se a gente não se conectar com essa realidade de hoje, né? Oi, Rita, tudo bom? Se a gente não se conectar com essa realidade, o que nós somos hoje enquanto filhos, o que nós somos hoje enquanto essa entidade participante de uma rede familiar, como que nós vamos nos posicionar nesse futuro se a gente não tem essa construção muito sadia, né? Perfeito. Nós temos nos nossos cérebros os chamados neurônios espelhos. Já ouviu falar nos neurônios Já ouvi falar. espelhos? Nunca estudei, mas já Isso, ouvi então, falar. é muito interessante porque, assim, os cientistas e filósofos, eles já vinham, assim, percebendo que nós, assim, normalmente em pares, alguns grupos que convivem, eles têm alguns modelos parecidos de Ah, comportamento, né? E o porquê que isso acontecia? Aí foi Risolati, né? Ele estava fazendo um experimento com os macacos. E aí ele colocou, né, um monte de macaquinho, aqueles eletrodos, né? E aí, um dos macacos começou a fazer um movimento qualquer. E ele percebeu que ao movimentar-se, né, uma área do córtex motor dele era ativado. uhum. E os outros macacos que não haviam feito esse movimento também tinham a mesma área do córtex motor também ativado. Legal. Então ele percebeu que nós temos neurônios que eles espelham as atitudes de outras pessoas. Sim. Se eu agora bocejar, possivelmente vai dar vontade de muitas outras pessoas também bocejar. Sim, sim. É exatamente, né? Esses neurônios espelhos que são ativados. Sim. É igual Então, um relacionamento de marido e mulher, né? De casais que eles começam a ter as mesmas manias, né? Um pega a mania do outro e começam a ter uma. Isso, perfeito. Perfeito, exatamente isso. Então, assim, nesse sentido, se nós, dentro de uma família, nós começamos a não reagir de forma grata com as demais pessoas ao nosso redor, os nossos neurônios espelhos, eles também vão ter esse mesmo tipo de atitude. Então, se eu, né, enquanto mãe, não ajo com os meus filhos de uma forma grata, achando que eles têm por obrigação fazer porque alguma coisa, porque sou a provedora. Uhum. Então, eu ajo de forma autoritária. Uhum. Isso faz com que, na verdade, esses neurônios espelhos sejam estimulados e a entender que a gratidão possivelmente esteja ligada a uma ação de autoritarismo. Entende? Então, assim, por isso que a gente precisa estar muito preocupado com essa construção. Do 0 aos 7 anos, é indispensável que os valores na criança, naquele âmbito familiar, ele seja construído sempre com explicações, né, o porquê de tudo, e também com ações que estimulem ao outro sentir gratidão. Então, não adianta mais tarde, né, os pais falarem, mas eu dei
minha vida por ele. E ele agora faz isso comigo, né? Então, assim, qual foi a atitude que você teve durante a formação dessa criança para que ele respondesse de uma forma grata a você? Perfeito. Né? Tudo isso a gente tem que levar em conta e ficar muito atento a essas questões. Mas, porque existem esses neurônios que eles espelham. Não, por favor. Não, pode. Eu acho que eu tinha acabado. Porque assim, ó, o que eu penso também, assim, né, Bel, que muitos dos jovens, nós precisamos entender também que não quer dizer que a minha mãe foi autoritária comigo, que eu posso e tenho o direito de ser autoritário. Eu acho que eu tenho o direito e o dever de mudar essas minhas atitudes, me percebendo e fazer com que eu não passe para frente esse autoritarismo. Que seja para os meus amigos, que seja para o meu marido, que seja para o meu ambiente de trabalho, que não seja para ninguém. Então, a partir do momento que eu percebo que eu tenho essa figura, né, da gratidão autoritária, eu preciso transformar isso e não devolver isso para a sociedade ou para os pais de alguma forma, né? Porque a gente precisa quebrar esse elo, transformar essas nossas atitudes, as nossas ações, para que a gente possa ser é como se tivesse sido aquele rascunho e agora passará limpo, né? Você acha que tem nexo que eu tô falando? Sim. Não, perfeito. Só que para isso, né, você precisa ter um poder de autoconhecimento. Legal. Porque o que acontece, né? Muitas das coisas, ela fica registrada. O Augusto Cury, um psiquiatra, Sim, que é fantástico. ele fala sobre isso, sobre o RAM, né, que é o registro automático na memória. Então ele fala assim, que existe, né, um compartimento na nossa memória que ela registra tudo, absurdamente tudo. Mesmo aquilo que a gente nem lembra, que a gente possa ter vivido, fica registrado ali. Em algum momento em que há um acionamento daquele gatilho, aquele comportamento ele se manifesta, seja bom ou seja ruim. Então, em virtude disso, a gente precisa ter um autoconhecimento interno. A gente precisa ter uma autorregulação interna, cognitiva e emocional, para que a gente se dê conta que eu, na verdade, estou reproduzindo alguma coisa que não foi bacana para mim e que eu vou reproduzir para fora. Perfeito. Então, eu tenho que ter esse autoconhecimento e também estar muito aberto para a mudança. É sempre assim, a gente precisa ter esse coração aberto para mudar. Na medida em que a gente se percebe, né, como uma pessoa que pode levar isso para todos os âmbitos de uma forma ingrata, e não é esse o nosso desejo, felizmente, nosso cérebro, né, ele tem uma plasticidade. Sim. Então, a gente consegue se adequar e também se moldar a tudo aquilo que nós desejamos. Perfeito. Então, se a gente entende que isso não trouxe felicidade para a minha vida, obviamente que eu tenho que reconstruir. Eu tenho que ressignificar toda essa minha vivência, né, a partir dessas experiências negativas, formar uma nova vivência e aí agir de forma favorável. Perfeito. A gratidão, na verdade, né, é o que há de mais sublime. Você pode perceber que todas as pessoas que são gratas, elas são extremamente felizes. É muito difícil, né, você ver uma pessoa infeliz, né, sendo grata. Sendo grata. Porque a felicidade é o gatilho, a gratidão é o gatilho da felicidade. Então não tem jeito. Por quê? A gente também tem internamente um sistema de recompensa. Perfeito. Então, na medida em que a gente é grata, isso reverbera, né, no nosso cérebro, e aí a liberação, né, de um neurotransmissor, que é Perfeito. a dopamina. Isso. E aí, isso faz o quê? Alivia as nossas sensações, isso dá uma sensação de
paz, de alegria, diminui a ansiedade, o estresse. Então, quem não Perfeito. quer viver isso? Então, o Né? nosso sistema de recompensa, ele reconhece que ao agir de forma grata, obviamente que eu também me sinto bem. Então, eu também sou gratificada. Isso. Exatamente. Só que é uma troca muito genuína, né? Sim, Não é uma troca de eu vou dar e vou receber. Não é sim. isso, né? É uma É, coisa muito genuína. é muito engraçado porque o que você está me dizendo, quem já serviu no exército, quem já trabalhou, né, eu acho que não precisa nem radicalizar e ir para a área militar, mas a gente percebe assim que é uma coisa cíclica, que é a questão da Uhum, cultura, que é bem impregnado. Por exemplo, você falou a frase assim, né? Nem tudo que foi bom para mim eu preciso estar passando adiante e desconstruir para construir novamente um novo Léo, uma nova Bel. E aí a gente percebe que a sociedade não percebe isso, uhum, que uhum, precisa ser desconstruída as coisas, né? uhum, Então, eu quando eu estava na escola, eu era muito zoado, então eu vou zoar também. Então, uhum, a gente quer voltar a como vingança, né? Eu acho que seria essa palavra. A vingança daquilo que eu passei, e eu quero que a outra pessoa também passe por aquilo. Ou que não seja nem vingança, mas que seja uma coisa normal, que seja uma coisa comum de estar passando por aquilo. Na área militar, por exemplo, você sabe, né? Quem não acorda cedo tem que, sei lá, tomar banho gelado, ficar de castigo, ficar debaixo da chuva uhum. e tal. Então, aí quando As essa. punições. Isso! E aí, quando essa pessoa ela passa pelo posto de mandar, aí ela quer que esse grupo aqui também Uhum, passe pelas mesmas coisas que ela, porque ela acha que aquilo ali seja o novo normal, né? E a gente não se uhum, ressignifica. Complementando a isso, eu vi recentemente, está no YouTube, uma postagem, aquelas micropalestras do TEDx, que é de uma mulher do LinkedIn, uhum, e ela conta que uhum, a nova sociedade, o novo trabalho, o ambiente de trabalho vai exigir com que o profissional do futuro seja aquele capaz de desconstruir e construir quantas uhum, vezes for necessário. Então, uhum. não vai ser aquele que Perfeito, sabe mexer no perfeito. Word, no Excel mais. Isso já é coisa do passado, né? Igual a Uhum. datilografia. É aquele que é capaz de perceber o ambiente do trabalho. Não, não, isso aqui estava bom ontem, hoje já não está bom mais. Então eu vou desconstruir e construir novamente. E entra muito nisso que você está me falando, Bel, da gratidão, né? Da Uhum. gente desconstruir o nosso passado, né? De tudo que a gente passou e começar novamente, né? Sim, perfeito. E aí eu volto até no início, né, quando eu falei que quando a gente entende, né, que ao sermos gratos aos nossos pais por ter nos ofertado a vida, o bem maior, né, e que a partir disso a gente também passa a valorizar as outras vidas que Perfeito. coexistem com a gente percebe claramente como há uma deturpação exatamente nesse momento dessa sociedade, em que as pessoas hoje em dia, né, estão desmatando, as pessoas não estão mais se importando com os animais, né, com os nossos mares, nada disso. Então, assim, essa questão do não tô nem aí para o outro, né, tá virando uma rotina, mas que na verdade reverte muito negativamente na nossa própria vida. Perfeito. Porque se nós coexistimos, como assim? Não tem como separar a Perfeito. minha vida do que coexiste junto comigo. Perfeito. E agora é o momento realmente assim da gente aprender. É o lado pedagógico, mais uma Sim. vez, né? Falando alto. Aprender o novo. E quantas vezes forem necessárias, sim. Né? Perfeito. Inclusive da própria convivência nessa pandemia. Perfeito. Se eu entendo, né, dentro da minha família, se eu tenho uma gestão bacana em que a gratidão ela é preservada, o que eu entendo nessa pandemia? Que, por exemplo,
Existe uma pessoa que pode fazer o almoço para mim, mas que por gratidão a isso, eu posso lavar a louça desse almoço. E o outro membro, por gratidão a essas duas situações, pode guardar a louça do almoço. Então aí você vê que é a ação cíclica da gratidão, né, fazendo. E isso é tão natural que não precisa ser solicitado, porque quando se é solicitado, deixa de ser genuíno, Perfeito, passa a ser uma obrigação. perfeito. Né? Então, nessa rotina diária da convivência desses espaços em que a gente precisa viver o maior tempo possível com os nossos familiares, e esse é um espaço físico impregnado de afetividade, e a gente tem que entender isso, e a afetividade cada um de nós demonstra em algum momento, de algum jeito, a gente entende que, né, é necessário que nós construamos e reconstruamos o tempo inteiro essa nossa consciência da gratidão. Até porque nós somos seres que a cada dia e a cada momento a gente está se remodelando. Sim, Então, o meu processo hoje de gratidão talvez não seja o da mesma forma, o mesmo sentimento que há algum tempo. Daqui a algum tempo à frente, talvez seja muito mais apurado e eu esteja muito mais solícita e aberta a ter, por um maior número de pessoas, gratidão. perfeito. Agora, Bel, voltando a falar sobre essa questão da relação de filho e A pais, Michelle está perguntando se vai ficar gravada. vai ficar gravado, meu amor. Pode ficar tranquila. Você vai assistir quantas vezes quiser. Vai ficar, minha amiga, vai ficar lá no meu feed, tá? Vai ficar como IGTV. Já pode acessar lá. Assim que terminar aqui, já posto lá, tá bom? É só o tempo de carregar. Bom, Bel, voltando, essa questão da gente estar trabalhando, né, sobre essa questão da gratidão, eu fico pensando numa situação de estrutura familiar. E aquelas pessoas que não têm pais, que não conhecem o seu pai, que não conhecem a sua mãe, que não conheceram, o que por falecimento, por entrega a outras famílias, por ser órfão, por ter, enfim, perdido seus pais, ou então os pais não desejaram essa criança e acabam entregando para outras pessoas cuidarem, né? Como é que esse filho, imbuído talvez de uma raiva, de um ódio, por não ter, de um sentimento ruim ali, dele não ter convivido e ter tido essa estrutura familiar do pai, da mãe e dos irmãos ali junto. Como é que ele pode sentir, se existe algum exercício, algum modo dele pensar, enfim. O que você pode comentar com a gente em relação a isso? Na verdade, assim, né, eu falei para você sobre construção de modelos. Sim. Nem sempre as nossas famílias são os modelos ideais para que nós possamos, né, manifestar esse sentimento de gratidão. Legal. Mas possivelmente, né, a gente pode ter, né, outros modelos. São os modelos inspiradores. Né? Por exemplo, no budismo, né, é falado justamente sobre um mestre que inspira outras pessoas, com a sua própria vida. E essa própria vida não quer dizer necessariamente vitórias galgadas em felicidade, mas muitas vitórias galgadas também em grandes obstáculos. Né? Existe atualmente na psicologia, né, na psicologia mais moderna, um termo que é falado de mindset. Sim. Você já escutou falar? Já estudei. Isso. Pois é, bacana, né? Muito! Então, quer dizer, o que é esse mindset? É o resultado do teu padrão comportamental. Então, existem dois tipos de mindset. O mindset fixo e o mindset de desenvolvimento. O mindset fixo é aquele que ele tem muita dificuldade em ser confrontado justamente com esse tipo de situação. Ou seja, não vou ter gratidão por ninguém, porque
eu fui rejeitado, eu não fui criado pelos meus pais. Então, por que eu ser grato a outras pessoas se eu não tive, não aprendi a ter gratidão por isso tudo? É uma forma de vitimização, né? Sem se aprofundar muito nas suas questões. Ou seja, existe um engessamento emocional tão forte e comportamental tão resistente que é preferível nem mexer com aquilo. Mas, óbvio, que isso tem muito a ver com o seu mapa emocional e com os seus escaninhos, né, pessoais. Tá? Uhum. E existe também um mindset de desenvolvimento. Esse mindset, essa pessoa que tem, né, esse mindset em desenvolvimento, ele busca justamente essas situações adversas para pautar a sua estrutura de comportamento. Ou seja, justamente por eu não ter tido isso, que eu vou fazer, administrar isso, desenvolver isso e aplicar em outras pessoas. A gente ouve histórias, né, em que muitas pessoas que foram abandonadas, ou então, eu conheço uma pessoa assim, que ela teve uma dificuldade muito grande de vida, ela ficou órfã muito cedo, né, e ela conseguiu galgar um caminho espetacular na vida dela. Esse mindset de desenvolvimento nela foi tão forte, né, que hoje ela se projeta em trabalhos que beneficiem pessoas também que estão na mesma vulnerabilidade que ela viveu. Que lindo isso. Então é isso. É preciso, sabe, como eu falei para você, estar aberta. Esse que é o grande barato, né? Da gente poder criar, a partir das nossas dificuldades, novos movimentos de interação. E aí, na medida em que a gente também tem uma resposta positiva, a gente aciona aquele sistema de recompensa e essa condição primária da nossa vida, ela deixa de ser cena, ela passa a ser fundo. E o que vira a cena é justamente essa ação, essa ação contrária de tudo aquilo que eu vivi. Perfeito. Então é isso, assim, sempre dá, né? Sempre dá. É como que a gente quer ressignificar a nossa vida. É como que a gente quer fazer uma construção bacana e realmente ter esse sentimento de gratidão. Porque, eu repito, a pessoa grata, ela é extremamente feliz. E quem não quer ser feliz? Então a gente precisa fazer o caminho contrário. Perfeito. A gente precisa sentir felicidade a partir do momento que a gente desenvolveu a gratidão na nossa vida. Perfeito, Bel. Porque assim, a gente para observar, né, e ver os relatos o relato dessa pessoa contando de como foi a vida dela, de como, né, a infância dela ali perdida. E aí a gente fala assim, eu penso, na verdade, essa pessoa ela precisa entrar em contato com essa raiva, com esse ódio dela, ela precisa ficar amigo dessa raiva, desse ódio, ela precisa ir de encontro, de falar assim, ódio, você vai ser meu amigo, vamos, senta aqui, vamos tomar um café, vamos conversar, o que você tem para me dizer? Porque... Não, perfeito. Né, Bel? A Gestalt terapia... Não, por favor, vamos lá, me complementa, é isso aí. Não, a Gestalt terapia ela fala justamente nessa tomada de consciência. E tem uns exercícios até bem bacana, né, em que existe mesmo, né, de você conversar. Você chegar e falar assim, tá, você tem raiva, então vamos conversar com a sua raiva. Como que é a sua raiva? Né? Fala com a sua raiva tudo aquilo que você realmente deseja falar para ela. É como eu falo com alguns meus clientes, eu falo assim, vamos puxar a cadeirinha do bar e sentar com os nossos demônios. Que legal. Pega lá um copo de cerveja e aí a gente... Enche o copo de todo mundo. Todo mundo tem que falar com o copo cheio, de todos os demônios, inclusive o seu. Aquele que sai sóbrio, bacana, aquele que vai à luta, né? Exato. Mas vamos tentar, na medida do possível, né, manter um diálogo bem saudável, para que a gente possa entender. Então, essa tomada de consciência é um processo, assim, potencializador. Ele potencializa a sua coragem
para gerar uma ação transformadora. Perfeito. Se você ficar, né, querendo se esconder das suas situações, e aí vem a questão da vitimização, né, que é muito mais fácil, ficar na minha zona de conforto, me fazendo sempre. coitadinho. Só que assim, a sua vida vai continuar exatamente daquela forma, não vai mudar. E a gratidão, ela vai passar muito longe, porque você vai ser eternamente infeliz. E a gratidão, ela não se aproxima da infelicidade. Perfeito. Ela é parceira da felicidade. Perfeito, perfeito. Porque, assim, da semana que vem, a gente vai estar conversando também com uma terapeuta. E aí, e a gente vai estar falando sobre a gratidão com os problemas. Oi, Léo! E a gente vai... É o Léo Gonçalves. Ah, o Léo Gonçalves. E a gente vai estar conversando sobre a gratidão com os problemas, né? Como é que a gente pode ser grato com os problemas? E aí ouvir você falando isso é muito incrível, porque a Brené Brown, aquela autora que está estudando há 20 e tantos anos sobre a vulnerabilidade, né? A pessoa estar vulnerável é a melhor forma de construir a coragem. E aí eu li eu não sei se foi no livro, não estou me recordando agora, mas ela falando o seguinte, que a vulnerabilidade, ela está conectado diretamente com a gratidão. Porque quando a pessoa ela é vulnerável, ela está ali pronta para estar com coragem, que ela está sujeita a passar por aquilo, né? por aquele momento que ela sabe que ela está vulnerável, ela passa a entender que ela... Peraí, que eu acho que eu estou construindo errado a frase. De acordo com que a pessoa vai se entregando à vulnerabilidade dela no dia a dia, ela vai tendo a gratidão e ela vai entendendo que a vida dela precisa passar por essas vulnerabilidades para ela ser grato a esses momentos. Né? Então a gratidão está conectada a essa vulnerabilidade com a coragem da gente passar por isso, por todos esses momentos da nossa vida, né? Bel. A gente está vivendo isso agora. Sim, exatamente. A gente está aqui. A gente está no estado vulnerável por conta desse vírus. E aí, o que a gente faz? A gente se protege. Por que a gente se protege? Porque a gente quer se preservar. É a nossa vida. Sim. E a gente passa a entender que assim, esse sentimento de preservação é o alicerce e o respaldo para que nós tenhamos gratidão por essa vida. Perfeito. É exatamente isso. Gente, nossa live está quase chegando ao fim. Tá faltando... Passa muito rápido, Bel. Tá faltando aqui... Eu ainda falei aqui em casa, gente, eu não vou conseguir falar 1 hora, é muito tempo. E tá faltando tempo agora, né? Gente, o que vocês tiverem de pergunta, a Bel tá aqui aberta para vocês estarem perguntando. Então, pode entrar aqui agora aqui no chat e coloque aí o que você acha, o que você queira perguntar sobre essa questão da gratidão na família, tá bom? Pode perguntar aqui que a Bel vai estar respondendo pra gente. E, de antemão, eu já quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui presente conosco. Muito obrigado. E eu quero pedir o seguinte, vocês que me seguem, que são os meus amigos, que ainda não conhecem o trabalho da Bel, entra no Instagram dela e começa a seguir ela. Porque aí vocês vão ver uma interatividade. Por favor, entra no Instagram dela, seguem ela, porque ela tem conteúdos muito relevantes, muito legais. E é muito bom a gente estar evoluindo, né? Com outras formas de pensamento. E amigos da Bel, por favor, sejam muito bem-vindos ao meu Instagram. Podem me seguir também. Eu me esforço. Eu me esforço diariamente a estar colocando aí 3 a 4 postagens por dia, todos voltados para essa parte do despertar do nosso verdadeiro eu. Então, esse é o meu maior foco, é fazer com que todos nós possamos juntos, conectados, como a Bel nos falou aqui, né, coexistindo, para que a gente possa juntos fazer esse mundo muito melhor. Então, não que eu seja melhor, ou que eu saiba melhor, mas todo esse caminho... Né? Exato. Todo esse caminho que eu estou percorrendo e fazendo essa minha evolução, eu convido você a fazer também junto comigo. Porque eu erro pra caramba também, gente. Nossa, pai.
Erramos, né, Bel? Surgiu alguma perguntinha? Acho que não. Não? A galera falando live talk, não sei o quê. Eu acho que todo mundo Gostei se demais de achou. aprender tudo isso. Ah, E Vanessa. só uma coisinha. Por favor, Ah, pode falar. Léo, aquilo que a gente fala, o que mais a gente precisa ouvir. Então, além daquele exercício, né, que vai fazer o registro, falar sobre gratidão desperta, né, no Sim. nosso cérebro Sim, esse estar atento, a sim, ser grato às menores coisas. E isso é um exercício que se deve fazer também. perfeito. Não é ao máximo, mas é gratidão ao que a gente tem de limite também. Sim, Porque é através desse limite que a gente vai se aventurar a ultrapassá-lo. perfeito. Tem alguma Perfeito. pergunta? Não, Oi, eu Silvinha, procurei, oi, Dani. eu subi aqui um tanto de vezes, mas eu não achei nenhuma pergunta. Gente, Essa mas galera é olha, top, eles sabem tudo. cara, ou então você soube explicar tão bem que não surgiu dúvida nenhuma, Ah, entendeu? Que você, ó. Patrícia, um beijo, Patrícia. Gente, mas olha, é muito bom a gente exercitar essa gratidão no nosso. Primeiramente, Bel, por favor, se você achar que eu esteja fugindo um pouco, mas a forma que eu encontrei de pensar comigo. Primeiro modo primeiro estágio da gratidão para mim é começar a Oi, ser Daniel. grato pelas pequenas coisas que me acontecem Sim, sim. do meu dia. Então, comigo. Então, a primeira forma de eu exercitar a gratidão é comigo. Então, eu começo a pesquisar essa gratidão comigo, começo a ver como é que as coisas estão funcionando em volta de mim. Porque aí eu começo a me abastecer dessa gratidão e aí eu começo a ser grato com as coisas com que os outros, que eu percebo que os outros estão fazendo para mim, por mim. E aí eu começo a devolver isso para os outros. Né, Bel? E depois a gente entra nessa questão da família para que a gente possa exercitar. Porque a família, ela nada mais como a Bel disse, é o espelho do mundo lá fora. E se a gente está encontrando certas dificuldades para ter a gratidão por algum membro da nossa família, é porque ele reflete nada mais, nada menos do que o seu escuro. Aquilo que está lá dentro do seu íntimo. Então a gente precisa perceber e estar exercitando isso diariamente, que é como se fosse uma academia. Não é para você passar o verão bonitão, é para você passar a vida inteira com uma saúde. Perfeito. Então, faça o exercício da gratidão, pratique a gratidão para que você possa estar mais forte, né, Bel? É isso aí, porque a academia ela te dá uma saúde física, né? E a gratidão te dá uma saúde emocional. E assim, Perfeito. nunca esquecer sempre com onde tudo começou. O dia do nascimento, apesar da gente não lembrar, ficou naquela memória RAM, aquele momento. A memória RAM, e a adorou. partir daí, ser grata por isso. Perfeito. Porque a partir do momento que a gente entende que essa vida, né, ela merece ser agraciada, a correlação com tudo, a coexistência, a gente entende também e agradece todos os dias. Perfeito. Né? Não tem jeito. Perfeito. É exatamente isso, Bel. Gente, bom, vocês não falaram, não fizeram nenhuma pergunta, mas ó, nós já tivemos aqui, nós estamos com a Silvinha, Ana Paula. Dani! Nós temos aqui. Nossa, tem um Vianel. Gente, olha só. Vianel! Vianel, olha que presença ilustre aqui com a gente. Nós temos bastante. Temos o Gato Cartoleiro, temos Mônica, Vanessa. Gente, todos vocês que estão meu aqui chacobuco, presentes. o Ronaldo está sempre me prestigiando. Aí, o Ronaldo. Verdade, da outra live ele também estava, não estava? Foi, ele foi o primeiro, Exato. gratidão. É isso. Lembro de você, Ronaldo. Gente, muito obrigado por você estar aqui. Bel, muito, muito, muito obrigado. Espero que a gente possa se encontrar pessoalmente. Eu te dar aquele abraço bem gostoso. Com certeza. E muito obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente, tá? Nossa, eu que agradeço essa grande oportunidade, né? De estar também
me rompendo com meus limites. Da primeira vez foi a primeira live, da segunda eu estava nervosa tanto quanto ou mais, não adianta. É muita responsabilidade. Sim. É como quando a gente vai incentivar alguma pessoa, né, de algum jeito, falar para o outro é colocar as suas palavras, né, na vida do outro. Perfeito. Então isso é de suma responsabilidade. Então, Bel, só temos 5 segundos, vai cair. Então tá. E aí,